É o Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1 nos diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes a gente tem uma leitura equivocada desse texto, e talvez ele seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Você encontra ele em muitas casas, né, em quadros, você vê em fachadas de comércio. Muitas vezes eles colocam lá no rodapé lá, esse versículo. Eu já vi várias vezes também em embalagens de alimentos a descrição desse versículo. Você vê muito também em para-choques de caminhões. Você também vê em status, né, de rede social, as pessoas colocam esse versículo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o quanto de fato entendemos este versículo? O quanto de fato, quando nós lemos, quando nós lembramos, nós estamos entendendo o que ele quer dizer. O que é interessante é que quando a gente faz a leitura, às vezes a pessoa lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não existe esse e, né? Esse acréscimo. Na verdade, a ideia é que o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Essa é a ideia principal do versículo. O Senhor é meu pastor e eu vou sentir falta de nada, porque Ele está comigo. Essa imagem de Deus como pastor era muito comum no Antigo Testamento, principalmente durante o Êxodo. Quando o povo, na caminhada no deserto, quando o povo saía do Egito, teve que caminhar vários anos no deserto, e lá Deus providenciou tudo a eles, e nada faltava para o povo. Tudo que o povo precisava, Deus concedia. Então essa perspectiva de olhar Deus como pastor que estava guiando o seu povo era bem presente. Então, o que Davi faz aqui nesse salmo é justamente uma ideia de Deus ser o pastor do povo, mas agora ele aplica de forma particular. Ele olha para si como uma ovelha diante de um pastor. E Davi vai enaltecer aqui o cuidado, a providência de Deus sobre a sua vida. Davi que era rei, Davi que tinha poder, Davi que tinha riquezas, Davi que tinha prestígio, ele se coloca numa posição de ovelha. E Davi tinha experiência com isso, porque ele foi um pastor de ovelhas. E aí, assim como Davi aplicou sobre a sua vida essa ideia de ser uma ovelha, nós também temos que aplicar na nossa vida e perceber a necessidade então que uma ovelha tem de um pastor sobre a sua vida. Por quê? Porque a ovelha é um tipo de animal, digamos assim, pouco inteligente, para não falar outra coisa. Não é um animal muito hábil. Quando, por exemplo, a ovelha anda pela margem de rios em busca de água, muitas vezes ela acaba se molhando. E pesa a lã encharcada e ela não consegue sair da água. E muitas vezes não, ela é levada pela correnteza do rio e acaba morrendo afogada. Por isso, ela precisa de um pastor que a conduza a águas tranquilas, como o Salmo vai dizer adiante. Uma outra questão também da ovelha é que ela não possui uma defesa natural. A ovelha não possui garra, a ovelha não possui chifre, a ovelha não possui presa. Ela está desamparada, ela não tem um meio de defesa. Por isso ela precisa de um pastor que traga uma vara e um cajado para defendê-la, para guardá-la. Uma outra questão da ovelha é que ela não tem um senso de direção apurada. Ela carece de alguém que a leve pelas veredas da justiça. Nós somos como uma ovelha. É isso que Davi está mostrando aqui nesse salmo. Nós não temos muita inteligência para caminharmos em segurança nesta vida. Nós somos míopes. Nós não conseguimos enxergar um palmo adiante na nossa vida.
Nós não temos condição de nos defender de modo adequado diante das adversidades que surgem. Não temos um senso de direção da eternidade. Precisamos de um pastor que cuide de nós e nos guie. E onde encontrar um pastor assim? Não se preocupe, porque o bom pastor já te encontrou e te chama pelo nome. O pastor das nossas vidas é Jesus. E ele, sendo o próprio Deus, nos sustenta e nos protege. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Ele deu a vida por nós. Não há cuidado maior do pastor do que entregar a vida para salvar as ovelhas. Jesus fez isso por nós. Mas devemos observar que Jesus só é o nosso pastor. Aqueles que entendem que são ovelhas. Porque Jesus não é pastor daquele que não se acha uma ovelha, que não precisa de cuidado, que não precisa ser direcionado, que não precisa ser guardado. Só aqueles que conhecem a sua fragilidade, a sua pobreza, que sabem que dependem de proteção, conseguem enxergar Jesus como pastor da sua vida. Então, por isso, tenhamos em mente que a nossa felicidade consiste que a mão dele esteja sobre nós, nos governando, a fim de que sejamos guiados por ele, sobre o seu amparo, a sua direção, e que a providência dele é que preserva o nosso bem-estar. Só atribuímos a Jesus o ofício de pastor com a devida e legítima honra, quando de fato nos rendemos a ele, quando de fato entendemos que só ele, tão somente ele, pode suprir todas as nossas necessidades. Aprenda uma coisa: Deus nos dá o que nós precisamos. Se você não tem algo que você queira, que você deseja, que você sonha, que você tenha até orado a Deus e você não tem recebido, é porque naquele momento você não precisa. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Você não precisa sentir falta de nada e nem de ninguém na sua vida, porque o Senhor está com você. Isso não quer dizer que, então eu não preciso me relacionar com as pessoas, eu não preciso me envolver com as pessoas. Não é isso. Se relacione com as pessoas, ame as pessoas, mas se relacione com as pessoas diante da provisão de Deus. Tenha os relacionamentos como uma bênção de Deus sobre a sua vida. Não coloque a segurança da sua vida nas pessoas, porque elas não podem estar mais do seu lado cuidando de você. Mas Deus estará. Ele é o pastor permanente. Não coloque a sua esperança na liderança religiosa, porque eles podem um dia não estar mais. E podem ser que um dia eles fracassem. Mas o nosso supremo pastor, ele nunca erra e nunca nos desampara. Por isso, afirmamos, assim como Davi, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Que Deus nos abençoe com essa palavra